Como é que a gente encontra a melhor versão de alguma coisa? Sabe, o design mais eficiente, o preço mais lucrativo ou a rota mais rápida? Bom, a resposta para tudo isso está numa ideia fundamental do cálculo: encontrar os pontos de máximo e de mínimo. Hoje, vamos desvendar como isso funciona na prática. Para a gente conseguir entender isso bem, vamos pensar num desafio de design que, olha, as empresas enfrentam todos os dias. Como é que se projeta a embalagem perfeita para um produto? O nosso desafio aqui é bem direto. A gente tem um volume fixo, que é 1 litro ou 1.000 centímetros cúbicos, e o objetivo é minimizar o custo. Isso, claro, significa minimizar a área da superfície, ou seja, usar a menor quantidade de metal possível. É um problema clássico de otimização. Mas calma, antes da gente resolver o problema da latinha, a gente precisa entender a ideia por trás dele. Vamos tentar visualizar o que significa encontrar o maior e o menor valor de alguma coisa. A analogia da montanha-russa, olha, é perfeita para isso. Cada subida é um pico e cada descida um vale. A matemática, então, nos dá uma forma de descrever essa jornada toda e, o mais importante, de encontrar os pontos mais altos e mais baixos do percurso. E aqui a gente vê que existem dois tipos de percurso. À esquerda tem uma única montanha com um pico bem claro, que é o ponto mais alto de toda a jornada. Já na direita, o caminho é mais sinuoso, né, com vários picos e vales locais ao longo do trajeto. O gráfico da esquerda mostra o que a gente chama de máximo global. É literalmente o ponto mais alto em todo o domínio da função. Pensa que é tipo o Monte Everest do nosso gráfico. Não existe nenhum ponto mais alto que ele em todo o mapa. Agora, naquele gráfico mais complexo, a gente vê o que chamamos de extremos locais. São os picos das colinas e o fundo dos vales. Eles são os pontos mais altos ou mais baixos só ali, na vizinhança imediata deles, mas não necessariamente de todo o percurso. Beleza, então a gente já tem essa intuição visual, né? A pergunta agora é: que ferramenta matemática a gente usa para encontrar esses picos e vales com precisão? A resposta está na ferramenta central do cálculo, a derivada. A grande questão é essa: como é que a gente identifica as coordenadas exatas desses picos e vales sem precisar ficar olhando o gráfico? É aqui que a mágica do cálculo acontece. Pensa de novo na montanha-russa. No exato momento em que o carrinho chega no ponto mais alto de um pico ou no mais baixo de um vale, por uma fração de segundo ele fica perfeitamente na horizontal. A inclinação ali é zero. Esse é o pulo do gato. E é exatamente isso que essa expressão matemática quer dizer. A derivada, que a gente representa por f' de x, é a maneira matemática de falar sobre a inclinação de uma curva em qualquer ponto. Então, quando a gente diz f' de x igual a zero, estamos simplesmente perguntando: me mostre todos os pontos onde a inclinação é zero. Essa busca pelos pontos de inclinação zero é o primeiro passo. Depois que a gente encontra esses candidatos a picos e vales, aí usamos uma outra ferramenta, o teste da segunda derivada, para confirmar se cada ponto é um máximo, ou seja, um pico, ou um mínimo, um vale. Basicamente, a gente verifica se a curva se dobra para baixo ou para cima naquele lugar. Ok, agora que a gente já tem essa caixa de ferramentas poderosa do cálculo, bora voltar para o nosso desafio inicial: projetar a lata de suco mais eficiente possível. O plano de ação é bem claro e lógico. Primeiro, a gente cria uma equação para a quantidade de material. Depois, usa informação do volume para simplificar essa equação. O passo crucial é o terceiro: calcular a derivada. E, finalmente, a gente iguala a zero para encontrar a solução ótima. Então, o primeiro passo é traduzir nosso problema para a linguagem da matemática. A função que descreve a área de superfície do metal, que a gente chama de A de R, é essa aí. A primeira parte, 2πr², é a área dos dois círculos, o topo e o fundo. A segunda parte, 2.000 sobre R, é a área do lado do cilindro. Nosso objetivo é encontrar o valor de R que torna esse A de R o menor possível. E agora, a gente aplica a nossa ferramenta. Calculamos a derivada da nossa função de área e depois, o passo-chave, igualamos essa derivada a zero. É fazendo isso que a gente encontra o ponto mais baixo da curva, ou seja, o raio exato que usa a menor quantidade de metal. E olha só que incrível o resultado. O cálculo nos revela as dimensões ideais: um raio de aproximadamente 5,42 centímetros e uma altura de 10,84 centímetros. Repara só numa coisa: a altura é exatamente o dobro do raio, ou seja, é igual ao diâmetro. Essa é a proporção mais eficiente que existe. Mas claro,
O exemplo da lata é só a pontinha do iceberg. Esse princípio de encontrar o melhor resultado, seja um máximo ou um mínimo, tem aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento que se possa imaginar. Isso aqui não é só um quebra-cabeça matemático, sabe? É uma abordagem fundamental para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo real, sempre buscando a solução mais eficiente. Pensa na economia. As empresas usam o cálculo para definir preços que maximizam o lucro. Na engenharia, para criar estruturas que são seguras e econômicas. Na logística, para otimizar rotas e economizar tempo e combustível. E até na medicina, para encontrar a dose ideal de um tratamento. No fim das contas, é para isso que serve. A otimização através do cálculo não é sobre encontrar uma resposta qualquer. É sobre encontrar a melhor resposta possível dentro de um conjunto de regras e limitações. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Desde o design dos produtos que a gente usa até os sistemas que gerenciam nossas cidades, a busca por máximos e mínimos está operando em silêncio por toda parte. Onde mais a gente consegue ver esse princípio em ação no nosso dia a dia?